Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Arena de Ideias, esse espaço da Oficina Consultoria que a gente tem para debater ideias, para discutir temas de relevância do mercado de comunicação e também para trazer pessoas pensantes, inteligentes, que consigam contribuir com essa discussão de maneira cada vez mais profunda. Eu sou a Francesca Tomazelli, diretora de Estratégias Digitais na Oficina Consultoria e vou estar aqui conduzindo esse episódio hoje. E esse episódio é super especial porque estamos aqui nos estúdios diretamente do Rio de Janeiro, no Rio to See, um dos maiores eventos e festivais de criatividade, de inovação da América Latina. E a Oficina Consultoria é uma das patrocinadoras desse lindo evento. Então, pessoal, para a gente tornar esse conteúdo cada vez mais acessível para pessoas que tenham algum tipo de dificuldade visual, de deficiência visual, eu vou fazer a minha audiodescrição, tá bom? Eu sou uma mulher cisgênero, branca, tenho cabelos castanhos e algumas luzes meio douradas também no cabelo. O meu cabelo é a altura dos ombros. E hoje estou vestindo uma roupa estampada com tons de azul, tons de verde aqui, tá? E como todo conteúdo, como todo debate é feito de vozes pensantes e debates profundos, eu quero apresentar a vocês aqui os nossos convidados de hoje. Primeiramente, Bruno Oliveira, diretor e cofundador da UOL Hub. E a Patrícia Monteiro, cofundadora e diretora da Cine Group, né, produtora de audiovisual amplamente conhecida no Brasil. Tanto a Cine Group quanto o UOL Hub fazem parte da rede Oficina de Reputação e Influência, recentemente lançada no evento em Brasília na semana passada. E essa rede de reputação e influência, ela vem para dar uma resposta para o setor de comunicação, de inovação e criatividade dentro do Brasil. No momento em que as marcas e as entidades, as empresas de forma geral, lidam com desafios cada vez mais complexos. A gente lembra sempre que estamos num momento de permacrise. Não existe momento de tranquilidade, né? São momentos dinâmicos, as marcas lidam com desafios cada vez mais críticos, que exigem posicionamentos cada vez mais firmes e uma atuação cada vez mais profissional. Então, a rede de reputação e influência, hoje, é uma comunidade, uma grande comunidade de mais de 40 empresas que, com diferentes conhecimentos, diferentes disciplinas, se une, né, de forma colaborativa para responder justamente a estes desafios que as corporações, que as empresas, que as marcas nos apresentam, tá bom? Então, Bruno e Patrícia, nessa ordem, gostaria de convidá-los também a se apresentarem e fazerem a sua audiodescrição. Boa! Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem estiver vendo aí de diferentes horários. Eu sou o Bruno, obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui no Rio to See, esse evento que tem meu coração desde quando surgiu, e é uma honra para mim estar aqui hoje com você, Francesca, com você, Patrícia, nesse momento lindo pra gente. Bom, eu sou o Bruno Oliveira, eu sou um homem de cabelo curto, estou de óculos transparente, blusa azul, camisa azul e sou pardo. Patrícia? Bem, bom dia, né? Para mim também é uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Eu sou Patrícia Monteiro, sou diretora da Cine Group, uma produtora audiovisual que é sediada em Brasília, mas a gente tem escritório aqui no Rio e em São Paulo. Eu sou uma mulher branca, dos cabelos loiros, curtos, dos olhos verdes e estou vestindo uma camisa branca. É a pessoa de pura luz aqui no nosso estúdio hoje, né, Patrícia? É o ponto de luz da nossa captação. Bom, muito obrigada. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, pessoas com quem eu já tenho muita sinergia, né? Embora a nossa relação seja bem recente, mas pessoas com quem eu já sinto total sinergia e me sinto super à vontade para conduzir esse debate, tá? Então, muito obrigada por terem aceitado esse convite de estar aqui com a gente. E vamos dar início, então, ao nosso debate, à nossa conversa, né? Vamos lá. Bom, eu já dei um spoiler, né, mais no começo aqui da nossa apresentação, sobre o que a gente vai tratar hoje, né? Então, a hiperconectividade, né, momentos de permacrise, as diferentes dinâmicas aí do mundo que envolvem
movimentos políticos, movimentos econômicos, mudanças de hábitos, de consumo, que vêm em ondas cada vez mais desafiadoras e mais fortes, que propõem, de fato, uma mudança de postura de entidades, organizações e marcas, né? E nesse mundo cada vez mais complexo, é muito difícil que uma única organização, uma única empresa, digamos, de comunicação, consiga cumprir com os desafios dos seus clientes, né? E aí é nesse contexto que temos a rede de reputação e influência da Oficina. A Oficina que essa consultoria, essa agência, agora essa rede, né, que une diferentes expertises do mercado, diferentes empresas super já conhecidas, respeitadas, que atuam em diferentes territórios aí do Brasil, para a gente responder estes desafios, né? Então, minha primeira provocação para vocês, a minha primeira pergunta para vocês tem a ver justamente com esse cenário, né? Qual é, na opinião de vocês, a importância do papel da colaboração nesse cenário em resposta a estes desafios que estão se impondo hoje para as marcas? Vocês podem falar à vontade, Patrícia pode começar respondendo e depois automaticamente a palavra para o Bruno. Bem, primeiro agradecer à Oficina essa oportunidade, né, de estar participando dessa rede, né? É muito importante hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, desafiador, a gente ter essa oportunidade de participar e ser uma das empresas que compõem esse grupo, né? É um momento da gente trazer esforços e dividir conhecimento junto dessa rede. Então, a Cinegroup vem como uma empresa audiovisual, produtora audiovisual, né? E se junta, né, no sentido de cada vez mais montar esse grande quebra-cabeça que é construir alguma coisa com melhor influência e reputação dentro desse grande universo que é criado hoje. Então, eu acho que para a gente é um desafio, né, como para todas as empresas, mas eu acho que em rede a gente fica mais forte. Eu sempre acredito que ninguém sozinho faz nada. Então, nós somos grandes empresas com expertises completamente diferentes, mas que, de alguma forma, a gente se liga com alguma ideia em comum, né? Seja na comunicação, seja no audiovisual, seja na informação, né? Então, essa importância é fundamental para que a gente cresça. Eu acho fantástico, assim, porque a gente tem acho fantástico a iniciativa da Oficina em poder criar uma rede colaborativa, porque eu acho que o mercado ele é tão levado a pensar segregadamente, né? A produtora X, a agência X, a empresa X, e eu acho fantástico porque eu sempre pensei, nossa, e se a gente conseguisse juntar as cabeças pensantes de diferentes lugares e elas pudessem trabalhar junto? Então, geralmente quando a gente vai para uma campanha ou a gente vai criar uma nova ação, a gente sempre busca referência, inclusive nos nossos colegas do mercado, né? Quem já fez esse trabalho, quem fez esse case de sucesso, quais cases estão bombando, o que viralizou, o que não viralizou, qual campanha deu certo, qual ganhou prêmio, qual não ganhou. Mas a gente nunca pensa assim, nossa, quem são as cabeças pensantes por trás disso? E elas estão muito ilhadas, né? A gente tem uma segregação de ideias muito boas numa agência X, a gente tem segregação de produções muito bem feitas em uma produtora Y, mas por que a gente não junta essas pessoas todas, ou pelo menos pessoas chaves e principais para trabalharem em conjunto para uma única marca? Então, eu sempre pensei se a gente pudesse juntar de alguma maneira em um projeto várias cabeças pensantes que hoje estão trabalhando em lugares diferentes. Então, eu acho que essa possibilidade de trabalhar em rede e a nossa rede de reputação e influência com a Oficina, ela possibilita isso, né? A diversidade de pensamento, a diversidade de visão. Porque o meu repertório é um, da Patrícia é outro e das pessoas todas da rede são outros. Se a gente junta esses repertórios em um único projeto, a marca vai ser muito beneficiada. A marca que tiver um projeto com todas essas cabeças pensantes, com multi maneiras de pensar e com repertório vasto, com certeza vai ter muito benefício. Então, assim, tô muito feliz por ingressar e por fazer parte da rede.
e por romper isso no mercado, né? Por não trabalharmos mais separadamente e pela oportunidade de a gente se juntar e conseguir trabalhar em um único projeto com cabeças brilhantes, maravilhosas, que eu vou ter a oportunidade de trabalhar em conjunto e que a marca com certeza vai ser beneficiada com um projeto que com certeza vão não só ganhar prêmios, mas que vão ser um sucesso aí em performance, vendas, projeção de marca e tudo mais. Então eu tô super feliz com a oportunidade. O All Hub tá mega feliz, assim, porque a gente já tem um DNA colaborativo, a gente, por ser um hub, a gente tem essas multifacetas e poder também oferecer um pouco do que a gente tem e poder beber de outras fontes também pra gente vai ser muito rico. Nossa, que bacana. Eu sinto no tom da sua voz essa empolgação, sabe? Que bom, Isso que bom. contagia a gente de alguma forma, né? E o que eu acho que é um ponto bem interessante também que o Bruno e você também trouxe, Patrícia, é sobre como uma rede que reúne, né, essas diferentes disciplinas, essas diferentes especialidades, tem condição de potencializar a capacidade criativa. Né? Então, quando a gente estuda criatividade, quando a gente estuda, né, formas de alavancar a criatividade, a gente sabe que quanto mais referências, quanto mais portfólios, quanto mais temas diferentes a gente tem na nossa cabeça, a gente tem mais potencial, né, de sair com soluções realmente inovadoras e soluções que, acima de tudo, também entreguem resultados, né? Porque aqui a gente está a serviço de marcas e a gente quer entregar resultados. Então, essa conexão para gerar, para potencializar o potencial criativo que já existe dentro das empresas individualmente, né? Então, quando a gente reúne, né, além, né, da Cine Group, que está aqui, além do All Hub, outras mais de 30 empresas no mercado, a gente quer trazer justamente esse potencial criativo, essa potência, essa história que cada uma das empresas carrega. E quem, no final das contas, sai se beneficiando, né? A gente tem um benefício que é um tripé praticamente, né? Porque, em primeiro lugar, certamente é o mercado que se beneficia, o cliente que se beneficia, a oficina, que é hoje a empresa que está permitindo, criando esse impulso, né, e tudo mais, mas, logicamente, todas as empresas que estão hoje associadas no formato dessa rede, né? Então, eu queria trazer um pouquinho, né, para essa discussão, um pouco sobre o que vocês enxergam de possíveis impactos no mercado a partir da formação de redes colaborativas que estão em prol da entrega de resultados para os clientes, né? O que vocês esperam disso, no sentido de quais são os impactos positivos que isso pode gerar, não só no curto prazo, mas também em perspectivas futuras? Será que a gente pode trazer um pouquinho aqui, nesse momento? Bem, desde a reunião que houve, vocês promoveram, da abertura da rede, que para nós da Cine Group foi interessantíssimo conhecer aquele universo todo de empresas e vislumbrar dentro de cada uma delas um pouco do que a gente faz, né? Então, vocês trouxeram gente de neurociência, pessoas de PR, pessoas de comunicação, enfim, foi um número bem grande de empresas que se apresentaram, né? E aí, naquele momento, a gente vê o quanto a gente está dentro de uma caixinha, que só no caso particular nosso, o audiovisual, e que a gente pode expandir para outros mercados, né? Então, a partir do momento que a gente abre a nossa empresa, né, seja do audiovisual, seja do digital, para apresentar para outras empresas dentro da rede, a gente já está somando alguma coisa ali dentro, né? Então, cada um contribui da forma que pode, né, da forma que trabalha, e para a gente engrandecer ainda mais o nosso conhecimento. Eu acho que é isso, né? É muito interessante fazer parte de uma rede que, de certa forma, desenvolve projetos diferentes do nosso, né? Eu não vi se tinha alguma outra produtora, mas todas as empresas ali, de alguma forma, podem contribuir, e eu posso contribuir com todas elas, entendeu? Sempre, a minha visão sempre foi essa. De contribuição, né, De Patrícia? contribuição. E é interessante notar, né, que eu acho que o que diferencia, porque, vamos lá, olhando para o mercado, né, de alguma forma ou de outra, as empresas trabalham já em parceria. Uhum. Acontece já esse movimento do mercado. Mas a gente percebe que são níveis diferentes de parceria e de confiança, de conexão, né? A gente está falando aqui de um modelo formal de rede,
né, de um modelo quase que institucionalizado, né, que empresas se unem de uma forma espontânea. E diferente de criar um ambiente de competição, a gente está criando um ambiente de intensa colaboração. Né? E é importante também falar de que no momento que a oficina traz essas empresas e nos apresenta, as empresas já vêm chanceladas por vocês. Então, para a gente, é muito importante. É diferente de você encontrar uma empresa qualquer e diferente da empresa já vir apresentada por alguém que a gente confia. Então, o fato de vir de vocês é bem interessante. Assim, ela já vem com um ponto a mais, porque veio da oficina, veio da rede, entendeu? Então, é mais fácil para a gente trabalhar com essas empresas do que ir buscar outras no mercado. Então, já traz confiança, Sim, já traz credibilidade, exatamente. né? Sim. Perfeito. Eu vejo inúmeras vantagens. Primeiro que é, de fato, o início de uma nova era, né? Porque é isso. Eu acho que as pessoas até pensaram em algum momento em vamos unir várias cabeças pensantes, brilhantes, empresas incríveis em um mesmo ecossistema para que elas trabalhem juntas. Isso com certeza já bateu em algum lugar aí, mas ninguém teve a coragem, talvez, de juntar todo mundo e falar: quer fazer parte de uma rede? Vamos de fato ser uma rede potente, onde a gente se una e use os nossos talentos e os nossos cores de cada empresa. E como a Patrícia disse, eu também fiquei muito feliz com a diversidade de empresas que a gente tem. Porque a gente não tem só empresas do ramo da comunicação, a gente tem empresas de influência, como é o nosso caso, a gente tem produtoras incríveis que têm um histórico maravilhoso, e ter contato com essas pessoas também, pra gente, que faz parte da rede, é muito rico. Mas eu vejo um super benefício para a marca, e vou dar um exemplo aqui bobo, mas quando a marca abre uma concorrência entre agências, né? A gente vira o ano, vai abrir uma concorrência, e aí tem que quase que catar milho para pensar quem é a agência especializada. Sim. Ou para uma campanha, vamos abrir uma concorrência para uma produtora, 3, 4 produtoras ficam brigando entre si. Quando, na verdade, agora a marca pode ter, talvez, todas dentro de um mesmo projeto, sem precisar abrir uma concorrência e encontrar tudo num mesmo lugar, que é a rede de reputação e influência. Então, assim, marcas, é muito bom pra vocês, porque vocês não precisam mais catar milho no mercado pensando quem que eu chamo pra essa concorrência, para quem eu entrego a minha conta. Trazer ela para a rede vai fazer com que a sua marca até expanda o leque de atuação, porque ela não vai ficar limitada ou a uma campanha de comunicação, ou uma campanha de conteúdo, ou uma campanha pontual de lançamento, né? Ela vai poder encontrar na rede também mais possibilidades. Eu acho isso genial. Bom, achei super bacana aqui essa troca, e eu queria pôr um pouquinho mais de faísca de combustível nessa discussão para fazer uma comparação, né, entre a questão da colaboração e a competição. Né? A gente sabe que a gente está no mercado extremamente competitivo. Pesquisas recentes nos mostram que os orçamentos de comunicação das empresas estão sofrendo redução, né? Os times estão sendo reduzidos, os orçamentos estão sendo reduzidos, mas os desafios não se reduzem, os desafios só aumentam. Então, justamente nesse cenário de ultra competição entre as empresas, a gente vem com uma proposta para romper um pouco com esse modelo, né? Vocês acham que hoje o mercado de comunicação está preparado, de fato, assim, para isso, né? Vocês o que vocês têm sentido aí com relação à receptividade do mercado quando a gente está falando aí dessa rede de reputação e influência nesse formato que estamos criando? Posso falar? Por favor. Bem, são duas coisas que você traz que são muito interessantes. Primeiro é a necessidade urgente que a gente vive hoje dessa coisa de rede, né? A rede hoje está desde a casa da gente, quando a gente faz uma rede de apoio para a gente, mulher, mãe, até o nosso trabalho. Então, rede hoje é uma coisa fundamental. E a segunda coisa que eu acho que é muito legal a gente falar é que quando a gente vê essa questão que você acabou de trazer, nasce o cerne, eu acho que, dessa discussão é o que se chama de criatividade. Eu acho que a competição, que é o que você fala, é competição e... Colaboração. E colaboração, tá. Então, aí, eu sempre acredito que existe mercado para todo mundo, né? E que a gente hoje vive em busca da criatividade. A criatividade é quem vai nortear toda essa questão, porque
tá aí, chegou a inteligência artificial e outras ferramentas que vão facilitar a nossa vida, que eu acho que essas coisas chegam sempre para facilitar, apesar de causarem, no primeiro impacto, um certo medo, um certo receio, né? Mas eu acho que o ser humano, né, e essa coisa de estar atrás dessa inteligência artificial, né, verificando e tentando aprimorar ela de uma forma cada vez mais humana, né, vai nos dar esse diferencial. Então, vai existir sempre a competição, claro, né, porque eu acho que a competição é salutar, como o errar também é salutar, ir lá e bater e voltar, né, essa dinâmica, né, para a gente aprender cada vez mais. Então, eu acredito sempre nisso, né, que a criatividade do ser humano, de como ele se reinventa, né, nessas questões todas. A gente só tinha antes a televisão, né? Eu falo do meu caso. E hoje aí a gente tem várias telas, né? O mundo virou multitelas, o mundo virou muito mais rápido. Não existe mais aquela coisa do ser humano ficar 2 horas assistindo alguma coisa. Ele quer, em 2 minutos, ter aquela informação para ele, e é isso. Então, a gente tem que se reinventar mesmo, sempre, para ganhar mercado, para trazer novas ideias, e é por aí. O mercado é competitivo e ponto, né? Assim, eu lembro que desde a faculdade você é instigado a ser competitivo, a competir, porque no mercado você vai competir com outras agências para conquistar outras marcas, outras campanhas, outros jobs e outros projetos. Então, pelo menos quando você começa ali na vida acadêmica, você já é instigado a competir, sabendo que você vai cair no mercado extremamente, ultra, mega competitivo. E por um momento eu até pensava, nossa, não tem como fugir disso, né? É guerra das agências, é guerra das produtoras, é uma contra a outra. E a marca no meio, assim, quem dá menos, né? Porque é o orçamento que também é menor, às vezes leva. Tem uma ideia genial, uma campanha muito bem estruturada, mas ela custa muito caro. E aí a gente fica nesse impasse de, será que a minha ideia é melhor, mas ela é a mais cara? Será que a marca vai querer o orçamento, vai pegar o orçamento menor? Ou será que eu sou o mais atrativo? Ou será que o meu time é o mais talentoso? Então, assim, geralmente quando a gente compete entre si, entre as agências e entre as produtoras, é uma coisa doida, porque você fica pensando nas 1001 possibilidades que o decisor, no caso a marca, teria para escolher você. Então, assim, hoje acho muito difícil deixarmos de sermos competitivos, até porque a gente faz parte desse mercado que compete entre si. Mas eu acho que dar o primeiro passo e entender que a gente pode trabalhar de maneira colaborativa e as pessoas que antes estavam competindo entre si agora estão juntas, eu acho que isso é fundamental e é disruptivo. Então, por isso que eu reforço que eu acho genial isso, porque existem muitos benefícios para a marca e muitos benefícios para o projeto que vai nascer dessas cabeças brilhantes trabalhando em conjunto. Então, assim, seremos competitivos, né? Não nos enganemos, mas trabalhando em rede, colaborativamente, eu acho que essa competição ela vem para dentro da conversa. E aí eu acho que o benefício e o projeto surge. Eu tô ansioso para saber que tipo de projeto vai sair desse tanto de cabeça junta que não tá pensando, eu estou competindo, eu preciso entregar o melhor orçamento, a melhor ideia, a melhor campanha. Não, tá tudo bem, agora a gente tá junto, vamos botar o nosso talento de fato na mesa e fazer a coisa acontecer como ela tem que acontecer. Eu acho que a fluidez vai ser muito melhor também. Com certeza, Bruno. E você falando me veio à mente também que, né, justamente nesse cenário com orçamentos reduzidos, equipes reduzidas, quando a gente trabalha em rede, eu imagino que a gente vai conseguir entregar mais eficiência também, né? Porque, veja, tradicionalmente no mercado, quando empresas, né, já fazem parcerias, a gente percebe que ainda existem sombreamentos, né? Como a operação ela não é conjunta, eu acabo tendo desperdício, né? Justamente porque as redes, a comunicação ela não acontece de fato em rede, ela acontece na parceria. Mas quando a gente junta as empresas, esse setor, de uma forma organizada, e a gente sabe qual é o papel de cada uma dessas empresas diante de um desafio real do cliente, eu entendo que
a gente já sai com a mentalidade de que daqui todo mundo ganha. É o modelo do ganha-ganha. Não é o modelo que eu estou me apropriando do seu trabalho para ganhar em cima do seu trabalho. É todo mundo ganhando. Então, assim, eu vejo também como uma vantagem adicional, principalmente para os clientes, para as marcas, uma possibilidade boa de eficiência de custos também. Com certeza. Né? E aí eu queria já engatar com uma pergunta assim, vocês já têm algum case, algum projeto que ou a Cine Group ou a Hub tenham trabalhado num formato de parceria que tenha dado resultados bacanas? Alguém quer trazer algum case? Vocês querem citar algum exemplo aí para a gente ilustrar para todo mundo que está nos assistindo hoje? Em mente, confesso que, assim, a gente tem alguns projetos em parceria com, no nosso caso, né? Somos um hub e geralmente a gente trabalha com produtoras parceiras. Então a gente tem sempre, visualizando ali, agência e produtora, elas sempre trabalham em conjunto e uma depende da outra, né? A produtora depende da agência para brifar corretamente, trazer a ideia e o caminho, e a produtora para colocar o bloco na rua ali e fazer a coisa acontecer lindamente. Confesso que não tenho em mente um case colaborativo. Por quê? Porque esse momento também não é tão... Esse cenário não é tão comum no mercado. Então, assim... Tô ansioso para voltar aqui ano que vem e contar 10 cases colaborativos da rede de reputação e influência, porque isso é necessário para o mercado também, né? O mercado não está acostumado a trabalhar em colaboração, está acostumado a trabalhar competindo. Então, eu quero voltar ano que vem e trazer 10 cases, assim, ó, de trabalhos colaborativos. Então, virou uma missão conjunta, né? A gente voltar e que espero que antes, né? A gente já tenha um portfólio bem amplo daqui a um ano, né? Mas quem sabe a gente não vai atualizando o nosso Arena de Ideias, né? Com esses cases, com essas novas experiências que vão surgindo aí ao longo do tempo também. Bem, a gente tem lá na produtora, né, alguns cases muito interessantes, inclusive... Atualmente, né, a gente tem no nosso catálogo alguns projetos feitos de branded content, que são projetos que vêm para a produtora, né, são projetos tailor-made, muitas vezes, pedidos por determinados clientes, que são desenvolvidos dentro da produtora. E também temos cases de projetos que chegaram na produtora, né, que o desenvolvimento foi pago por um cliente, ou seja, um cliente tem interesse nesse projeto, ele paga o desenvolvimento, né, toda a pesquisa, e a gente monta um projeto robusto e hoje a gente já está em busca dele junto de outro parceiro. Então, também acontece nesses casos. Né? O audiovisual, a gente consegue construir ele de inúmeras formas, né? Exatamente porque a gente tem que se reinventar, né? Então, hoje, a gente tem esses cases de branded, a gente tem cases de patrocinadores, a gente tem cases que a gente estuda profundamente o cliente e já apresenta um projeto para ele, pensando exatamente na marca dele, para que ele, né? Então, e também tem um case que assim, a televisão nos procura e nos dá uma temática, né, que a gente faz todo o desenvolvimento em cima daquilo e o projeto já é uma encomenda da TV. Então, tem várias formas. E temos também os casos de publicidades, né, que a gente consegue, por nossa produtora ter nascido conteúdo, a gente não nasceu publicidade, a gente tem essa ideia geral, né, do que cabe dentro de um orçamento. Então, às vezes, é muito importante esse diálogo da agência com a produtora para esse sentido, para isso acontecer, né? Porque às vezes os universos pensantes são completamente diferentes. O cliente tem um dinheiro, o diretor de criação da agência tem uma imaginação e a produtora que está lá no final tem que realizar todo esse contexto, né? Então a gente tem que desenvolver internamente milhões de estratégias para fazer com que essas ideias caibam nesse orçamento. Né? Então, vocês já têm um DNA que já é de trabalhar em parceria e fazer esse esforço em conjunto em fazer uma entrega, né, bacana para o cliente. Sim, porque legal. Tudo no audiovisual custa. Então, é uma diária a mais, enfim, são câmeras a mais, tudo vai
no final, atingir o que que seria o orçamento, né? Então, na hora que a gente coloca tudo na mesa para a agência ou para o cliente, como a gente consegue trabalhar e reduzir custo para ele, para atender melhor o que ele quer receber de produto, cara, é o mundo real, é o que a gente quer, né? É o que a gente trabalha, né? Na verdade, a gente vive em busca desse resultado. Sim. Eu vou aproveitar o gancho e até, assim, olhando o cenário que a gente tem como hub, né? Eu venho de agência, trabalhando muitos anos em agência, em marca, em veículo, e quando a gente entendeu que a gente poderia ir para um formato de hub, a gente já entra num formato colaborativo, porque eu não sou uma agência limitada e também não sou uma produtora, eu sou um hub. Então eu tenho clientes hoje dentro do All Hub que são tanto marcas diretas quanto agências e produtoras. Então eu disse que não tinha case, mas na verdade o meu dia inteiro é um case Olha trabalhando só. com colaboração, porque o fato de ser um hub faz com que a gente tenha núcleos específicos para trabalhar e que geralmente a gente consegue trabalhar de maneira apartada. Então, por exemplo, tem marcas que contratam só o nosso núcleo de influência, tem marcas que contratam o nosso núcleo de conteúdo, tem marcas que contratam o nosso núcleo de estratégia e tem marcas que contratam tudo. E eu também consigo aplicar isso para agências. Então, assim, meu cliente hoje ele é tanto o influenciador, quanto a produtora, quanto a agência, quanto a marca direta. Então, obviamente falei uma bobeira porque eu já estou trabalhando super colaborativamente aqui, atendendo todas essas frentes. E é legal, né? Eu achei muito bacana isso, assim, depois que a Patrícia trouxe a experiência dela, você falou, não, pera, espera, isso também está no meu DNA. Né? Agora, o que a gente está fazendo é potencializar isso, né? Num formato ainda mais sofisticado, mais disruptivo, né? E... enquanto eu ouvia vocês falando, eu fiquei imaginando assim, sabe o que seria incrível também, nós como rede, além de conectar diferentes soluções em prol de um único cliente, se a gente puder um dia chegar num formato em que a gente conecte clientes entre si. Muito Olha, bom. a sua marca conversa com essa outra marca, essa aqui conversa com mais essa, vamos fazer uma collab, vamos fazer uma coisa em conjunto, temos empresas que têm propósitos semelhantes, que se conectam, né? Olha onde podemos chegar com esse formato nosso de atuação, né? E que falam muitas vezes com o mesmo público, né? Podem ser produtos ou serviços diferentes, mas que conversam com a mesma comunidade, que tem o mesmo propósito, que também tem o mesmo público que não necessariamente que consome N coisas, né? A gente tem públicos consumindo marcas e serviços diversificados. E aí, se você tem duas marcas unidas para falar com uma mesma comunidade, com o mesmo público, isso é genial. E se ela, inclusive, for feita pela mesma rede, melhor ainda, porque a sinergia vai ser muito maior, né? Muito bacana. A gente tem inúmeros cases, né? Inclusive cases desenvolvidos com a própria Vibrant, né? Que são projetos que as empresas elas entenderam que talvez gastar um recurso com 30 segundos de publicidade, né? A gente pode pegar esse mesmo recurso e transformar ele num outro projeto de conteúdo, que não é publicidade, e que a gente consiga informar e trazer muito mais da marca dela do que 30 segundos. Então, enfim, são cases e cases que chegam na produtora, né, e que a gente trabalha em cima disso e desenvolve. Esses projetos, às vezes, chegam em temporadas, assim, a gente chega a fazer 3 ou 4 temporadas de um projeto. Haja vista a visibilidade que a marca ganha em decorrência de trocar, às vezes, uma publicidade de 30 por um projeto de 3 episódios de 20 minutos, entendeu? Então, são coisas nesse sentido. E hoje, a gente está na era do fragmento e a atenção é tudo que a gente precisa, né? E a publicidade, muitas vezes, se tornou paisagem, assim. Porque antes a gente tinha uma era em que a televisão era companhia, né? Era companheira e a gente obrigatoriamente precisava assistir o break. E hoje a gente tem o break na palma da mão ou não, né? Eu posso simplesmente arrastar o break e não vê-lo.
posso me relacionar com a publicidade dessa maneira. Então, acho que até o desafio da publicidade hoje também é trabalhar com conteúdo. O slogan do OneHub é conteúdo é tudo, tudo é conteúdo, porque no fim das contas as marcas devem gerar conteúdo, porque o público que está ali do outro lado da multitelas, ia falar da tela, mas da multitela, ele tá a fim de se conectar, ele tá a fim de entreter e não ser interrompido. Então, muitas vezes na publicidade, ela ocupa um lugar de meu Deus, eu preciso pular esse anúncio porque eu preciso ouvir minha música. E como que o conteúdo tem esse poder de fazer parte da conversa, envolver e criar uma conexão que a publicidade também pode ter, porque a publicidade é extremamente necessária. Falo porque sou publicitário, mas o desafio da publicidade hoje está em como se conectar com as multitelas, mas não só isso, como cativar a atenção sem ser chato, sem entreter, sem interromper, né? Acho que esse é o grande ponto hoje, o grande desafio. E também tem uma coisa, né? Eu acho que o telespectador, a pessoa que está consumindo aquilo, ela hoje se tornou muito mais criteriosa naquilo que ela consome. Então, antigamente a publicidade era feita para vender, né? Hoje a publicidade é feita para ser aceita também. Então, assim, na hora que uma marca ela fala de um assunto mais delicado, ela apoia uma causa mais forte, né? Então, ela ganha essa reputação de marca, né? Então, às vezes, você não quer nem comunicar uma venda, né? Eu já fiz vários projetos que não tinha nada para vender, mas que aquela marca queria estar associada àquela temática, que é importante que ela diga assim, pô, eu apoio essa causa. Então, isso é muito importante hoje em dia. Construção de reputação. Exatamente. Na veia, é a construção, né, de reputação, porque as pessoas hoje consomem a marca que é boa para o meio ambiente, que apoia, enfim, causas XYZ. Então, assim, é muito importante isso. Então, e a gente, enquanto produtor audiovisual, né, e a gente entende também que hoje não existe só a televisão. Então, hoje, quando a gente faz alguma coisa para a TV, a gente tem que fazer em todas as outras, né? Então, é para a internet, é para as redes sociais, é para tudo, né? É multicanal. Então, em vários formatos, em várias minutagens. Então, tudo hoje é um grande pacote, né? A gente faz pensando numa coisa, mas as caudas longas vão em todas as áreas. E eu acho que o nosso papel como especialistas, né, como parte dessa rede, é também sensibilizar as marcas para que elas não queiram apenas pautar o seu próprio propósito, mas que elas sejam também pautadas pelas dinâmicas do seu público consumidor, da sociedade, né? Assim, é a partir daí que, de fato, essas marcas, né, constroem a reputação no ângulo mais amplo possível, né? E aí isso tem super a ver com o tema da nossa palestra, né, Bruno? Que a gente está fazendo hoje aqui no Rio2C, que é a nanocomunicação, estratégias para furar a bolha e para a construção de reputação, né? Então, a gente vai ter conteúdo, com certeza, sobre essa palestra nas redes aí nos próximos dias. E para quem gostou também, né, tá gostando desse conteúdo aqui, fica o convite também para acompanhar esse outro tema que vem logo em seguida, tá? Já chegamos aqui no nosso horário. Eu queria muito agradecer vocês pela rica conversa. Foi incrível. Acho que assim que as câmeras desligarem, a gente continua aqui o bate-papo no nosso café. E também a gente parte agora para aproveitar um pouquinho mais desse último dia de Rio2C, né? Com esses grandes palestrantes, grandes temas, grandes marcas aqui presentes para a gente aproveitar um pouquinho mais. Gostaria de deixar alguma mensagem agora no final, algum encerramento? Eu queria convidar todo mundo, né, para ano que vem. Hoje é o último dia de Rio2C. Eu acho que o Rio2C é uma porta incrível que deve ser aberta para todas as pessoas, porque a gente aqui tem uma oportunidade de ver e ouvir, e dividir, trocar conhecimento, informação, ouvir coisas diferentes. Eu acho que fica aqui o convite para as pessoas voltarem e participarem do Rio2C. Bom, o mundo muda o tempo todo, né? E é muito fácil a gente ter receios e ficar com medo falando de avanços tecnológicos como a IA ou quando a internet chegou também.
Algumas pessoas ficaram assustadas. Agora a inteligência artificial vai roubar meu emprego, meu Deus. Vai substituir o ser humano. Talvez substitua o ser humano que não se adapte, né? E eu acho que esse seria o meu recado, que é... Vamos ser camaleão. Eu acho que as movimentações, elas são super bem-vindas e elas podem ser complementares e não uma ameaça, né? Então falo até para esse momento que a gente tá vivendo agora com a rede de reputação e influência, é uma adaptação nossa que faz parte dessa rede, ser camaleão e entender que o mercado muda, pode mudar e mudar para melhor. Então acho que o meu recado é para quem é estudante, para quem já é do mercado macaco velho há um tempo, para quem já tá aí calejado, para quem chegou agora, se adapte, seja camaleão, porque a adaptação é necessária o tempo todo, em todos os lugares. Então eu acho que, falo por mim, assim, na minha vida eu precisei me adaptar em muitos momentos. A gente vem de uma era que a gente acompanhou a internet nascendo, entrega a idade aqui, né? E tivemos que fazer várias mudanças, e o avanço das redes sociais, e a comunicação mudando, indo pro conteúdo, e a atenção mais escassa. Então acho que é importantíssimo que a gente se adapte. Então sejamos camaleões que se adaptam às mudanças e que entendem que elas podem ser... que a gente pode agregar quando a gente tá junto em rede, e que elas podem ser úteis se a gente souber usar também, né? Eu acho que também a coisa da rede, né? Mais do que nunca, o mundo pede que a gente se organize em redes. Se junte, né? Então, assim, é a rede de mulheres, é a rede de mães, né? A rede da escola dos seus filhos, a rede dos vizinhos, né? Tudo hoje, eu acho que todo mundo hoje se conecta de alguma forma dentro de uma rede, né? Isso prova que se isolar não funciona. A gente tem que cada vez mais procurar, mesmo que sejam os diferentes, né? O intuito é estar junto, que eu acho que junto a gente cresce. E eu diria que principalmente os diferentes, né? Porque é na diferença, na diversidade de ideias, de opiniões, que as coisas mais maravilhosas acontecem, né? Então, desde montar times diversos dentro da nossa companhia, dentro da nossa empresa, até trazer parceiros com diferentes expertises e pontos de vista para formar ideia. E no final de contas, tudo é sobre entrega de valor, né? Tudo é sobre entrega de valor. Com certeza. Né? É conseguir entregar cada vez mais coisas que gerem valor para as marcas, para as empresas e, no final das contas, para a sociedade, né? No final das contas, lá na ponta é a sociedade que acaba também se beneficiando dessa atuação em rede, dessa atuação colaborativa. Entender, olhar o outro, né? A inteligência artificial vem como uma ferramenta para nos ajudar. Mas eu acho que assim, a escuta, o olhar, são coisas que são nossas, né? Do ser humano. Então, isso a gente precisa exercitar sempre, estar sempre ouvindo, olhando, para perceber, né, o outro, que eu acho que é isso onde a gente ganha também. Perfeito. Boa. Então, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês que nos assistiram, que acompanharam o nosso conteúdo. A gente está super à disposição. Queremos ver comentários aqui e também colaboração com ideias. E fica o convite para acompanhar os nossos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima. Começa agora a nova era da reputação e influência. Uma era que exige evolução, adaptação, análise de contexto, conhecimento profundo dos desafios dos clientes e soluções não óbvias. Reputação é um ativo tangível e com alto impacto nos negócios. Sua gestão exige constante transformação. Com esse DNA de inovação, alcançamos o reconhecimento de melhor agência de comunicação corporativa do Brasil. E no ano em que celebramos 25 anos de história e credibilidade, inauguramos um novo modelo de negócios, integrando a agilidade de uma agência, a estratégia de uma consultoria e agora a força de uma atuação em rede. Somos agência, somos consultoria, somos rede. A rede de reputação e influência conecta agências boutiques, empresas, consultores especializados, unindo o melhor do capital humano e da tecnologia para potencializar projetos de pequenas, médias e grandes organizações. Um hub de competências que reúne dados, tecnologias, inteligência artificial, advocacy, gestão de crise e muito mais. Uma atuação integrada e sob medida para os objetivos de cada negócio.
A integração de agência, consultoria e rede impulsiona o mercado, reforçando a oficina como protagonista numa nova modelagem de negócio para o setor de reputação e influência. Em rede, todos saem ganhando. Clientes vão contar com uma comunidade as a service que atuará de forma colaborativa para soluções dos problemas complexos com o uso de novas tecnologias e inteligência para antecipar cenários. Agilidade e integração para múltiplos desafios. Soluções para além da comunicação e uma força de trabalho em nível nacional, regional e global. Nossos parceiros ampliarão a sua rede de relacionamento e geração de negócios. Por meio de um networking qualificado de empresas e profissionais, terão acesso a métodos e tecnologias de ponta, programa especializado de capacitações, mentorias e espaço exclusivo para gerar conhecimento, negócios, novas conexões e um selo especial que chancela sua participação na rede. E para nossa equipe, toda essa estrutura de inteligência coletiva e acesso a novos especialistas vai permitir um ganho de conhecimento e produtividade inigualáveis. É assim, com experiência, reconhecimento e inovação, que estamos olhando para o futuro. Oficina, a nova era da reputação e influência.